Pessoal, olá, eu tenho que pedir milhares de desculpas, a velhice é uma desgraça, tá? Era para a aula ser às 10 horas e eu na minha cabeça botei que era às 11, cheguei aqui às 11 horas jurando que estava às 10 para as 11, jurando que estava adiantado ainda, tá? Mas bola para frente, vamos lá, o importante é vocês entenderem a matéria e terem um pouquinho mais de informação sobre essa disciplina. O que acontece? Esse edital, tá? Ele traz uma parte pesada da administração pública, porque ele entra até a parte em políticas públicas também, tá? Então, o conteúdo é extenso, é bem extenso, e tem partes desse conteúdo que não tem nem questões da nossa amiga IBFC, tá? Eu estava esquecendo o nome da banca. Então, nem no conteúdo, nem em provas dela você encontra conteúdo dele. E como a parte que eles mais cobram em concurso até hoje é a parte da evolução da administração pública, a gente vai em cima dessa parte, tá? Onde cai mais questões, principalmente da parte da nova gestão pública, a chamada administração gerencial, tá? Então eu fiz uma coletânea de algumas questões, principalmente questões de concurso bem novos, para a gente salientar isso aí e entender um pouquinho dessa evolução da administração pública, tá? Então vamos lá, ó. Primeira questãozinha. Puxa aí a tela dessa primeira questão, tá? Ela caiu no concurso da Secretaria do Estado do Paraná, tá? Em 2016, ó, lê as afirmações abaixo sobre o modelo patrimonial, tá, de administração pública e assinale a alternativa correta. Então ele está falando de um dos modelos da nossa administração pública, tá? Então o que acontece? Como ele está falando de um dos modelos da administração pública, antes da gente tentar resolver a questão, vamos puxar pela nossa cabecinha, puxar pelo conhecimento, para recordarmos quais foram os modelos de administração pública que tivemos, tá? No Brasil nós tivemos 3 modelos de administração pública. O modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial, que é o que temos até hoje. Então, como é que foram distribuídos esses períodos? Na verdade, nós tivemos 2 épocas consideradas de administração burocrática e 2 épocas consideradas de administração gerencial, tá? Eu vou mostrar aí para vocês, na telinha, tá? Quais foram essas datas. Como vocês podem ver aí, o patrimonialismo, ele é caracterizado antes de 1930. E a administração burocrática, nós tivemos 2 períodos, de 1930 a 1967, como vocês podem ver aí, tá? E também entre o quê? Entre 1985 e 1995. Não é considerado uma administração burocrática, foi considerado um retorno à burocracia. Isso já caiu em vários concursos fazendo essa afirmação. A administração gerencial, que é aplicada até nos dias atuais, que é a chamada New Public Management, a nova gestão pública, ela vai de 1967 a 1985 e a partir de 1995. Volta para mim. Olha só. O que acontece? A primeira das administrações é a administração chamada patrimonialista. Ela tem esse nome por quê? Ela vem de patrimônio, tá? Por que ela é chamada patrimonialista? Ela é chamada de patrimonialista por quê? Porque o soberano, detentor do poder, considera o bem público como bem particular, bem privado. Então ele usufrui do bem público como se fosse um bem particular. Isso é característica de 2 formas que existiram. Isso é característico, primeiro, do século XVIII, tá? Com o chamado absolutismo, onde foi reforçado pelo famoso poder divino dos reis. Então, como o rei tinha poder absoluto, os monarcas tinham poder absoluto, quem ia contradizer o poder de Deus, advindo de Deus? Tá? Então o que eles faziam? Eles eram detentores do poder divino, então não existia outros poderes, não existia poder legislativo, poder judiciário, então eles concentravam todo o poder e eles utilizavam os bens públicos como os bens privados, tá? Aí o que acontece? A burguesia começou a crescer com o comércio entre o século XVIII e o início do século XIX.
E aí o que acontece? Você sabe, quem tem dinheiro quer ter poder. Quer ter poder. Quem tem poder quer ter dinheiro, certo? Então o que acontece? A burguesia começou a crescer em termos de dinheiro. Então ela decide querer fazer o quê? Obter poder. Então ela vai bater um papo com o quê? Com a parte da monarquia. E tentar ver se ela consegue alguma coisa em termos de poder. Mas aí você sabe, né, como é a galera. Aí o pessoal falou assim, tem sangue azul? Não, meu sangue é vermelhinho, a burguesia respondeu. Então tá fora. Então, como a monarquia era apoiada pelo clero, eles foram também apelar para o clero. Aí o clero, não, vocês não são nobres, não tem como vocês terem isso aí. Aí os burgueses putos da vida vai verificar o quê? Aonde nós poderíamos conseguir esse poder? Qual a forma? Nós teríamos que entrar contra esse poder absoluto de quem? Dos reis, dos soberanos. Como? Então, como é que eu vou? Olha só que tarefa complexa. Nós vamos ter que ir contra Deus. Nós vamos ter que provar que conseguimos administrar melhor que as decisões de Deus. Coisa simples. Então, o que acontece? Nessa época, você só tem uma coisa. Para barrar o espírito, só se for com o quê? Com a razão. Então, nessa época, nós tivemos quem? Nós tivemos os chamados o quê? Os chamados iluministas, os filósofos. Então a burguesia foi se amparar nos iluministas justamente para quê? Para buscar conhecimento, para provar que conseguiriam administrar melhor e eram merecedores deste poder para administrar, porque administravam por conhecimento e não por lado espiritual. Eles comprovariam isso, tá? Então era um poder à base de conhecimento. Era uma administração que poderia ser comprovada pela razão, tá? Então o que veio? Veio o chamado poder advindo dos déspotas esclarecidos, tá? Isso aí caracterizou-se pelo período chamado de iluminismo, que caracterizou-se entre o século XVIII e início do século XIX. Agora, independente se é no absolutismo do século XVIII ou se é no iluminismo entre o século XVIII e o século XIX, a lógica é a mesma. Continua sendo patrimonialista. Por quê? O poder é ainda na mão de uma única pessoa, é um poder centrado na mão, aonde essa pessoa utilizava esse bem público como um bem particular, tá? Para a gente ver o que a gente falou, olha só, dá uma olhadinha aí, ó. Então, até o século XVIII, o que nós tínhamos? O poder concentrado na mão dos reis, ou seja, é o poder divino dos reis que caracterizou o absolutismo. Entre o século XVIII e o século XIX, que temos o iluminismo, poder concentrado nos déspotas, que era o poder chamado poder racional, advindo de conhecimento, tá? Então, volta para mim, olha só, o que acontece? No iluminismo, tá? Ou no absolutismo, o que importa é que havia uma confusão entre duas coisas, res publici e res principis. O que é res publica? Coisa pública. O que é res principis? Coisa privada. Então existia uma confusão muito grande, ou seja, o soberano utilizava a coisa pública, o bem público, como se fosse privado. Então os cargos públicos e as funções públicas só eram ocupadas por quem? Por quem fosse parente ou indicado do soberano. Isso trouxe uma coisa que vocês vão ter muita dificuldade de entender, porque isso não existe há muito tempo no Brasil, tá? Só na Suíça, que é a chamada corrupção e o nepotismo, tá? O nepotismo é justamente isso, que é justamente os cargos e funções públicas só podem ser ocupados ou por indicados ou por parentes dos soberanos, tá? E a corrupção? A corrupção é a troca de favores, ou seja, eles trocavam funções, promoções, simplesmente pelo quê? Por favores, tá? Então, o que acontece? Preste atenção, os cargos públicos não eram ocupados por pessoas competentes, e sim por o quê? Por indicações de pessoas que conheciam o quê? O nosso amiguinho soberano, tá? Então, o que acontece? Isso acarretou um dano muito sério aos serviços públicos prestados, porque eram serviços públicos que eram
prestados por pessoas que, além de não ter competência técnica, não tinham o menor interesse de fazer aquilo ali. Só queriam ter o quê? Aquele título ou mesmo os recursos advindos daquele título, tá? Então são características desse patrimonialismo. Primeiro que um poder concentrado na mão de um soberano, ou seja, de um monarca ou de um déspota. Então o que acontece? Preste atenção, isso aí é chamado por Max Weber de dominação tradicional. Tá? Então, um tipo de dominação chamada dominação tradicional. Quando a gente estiver estudando a burocracia de Max Weber, a gente vai falar dos 3 tipos de dominação: dominação carismática, tradicional, e a dominação chamada de racional legal. Tá? Essa dominação do patrimonialismo é a chamada dominação tradicional, que é a concentrada no que? Na tradição, nos costumes, que é a concentrada, é o poder advindo do que? Do título, do cargo, ou mesmo do parentesco que tínhamos, tá? E a segunda característica é essa confusão entre res pública e res princípio, confusão entre coisa pública e coisa privada. Ou seja, o soberano utilizava a coisa pública como se fosse coisa privada. Tá? A outra é a corrupção e nepotismo, como consequência dessa concentração de poder e confusão entre coisa pública e coisa privada. Além disso, baixa qualidade nos serviços prestados, quando não inexistentes, né? Às vezes nem existiam, e ocasionados pelo quê? Pela falta de profissionalismo por quem executava os serviços públicos, tá? Então essas características estão aí, como vocês podem ver, ó. A administração concentrada na mão de um monarca ou de um déspota, o que a gente chama de dominação tradicional, tá? Confusão entre res pública, coisa pública, e res princípios, coisa privada. Soberano utilizava o bem público como particular. Corrupção, certo? Que é a troca de privilégios por favores. E o nepotismo, que é a distribuição dos cargos e funções públicas para os parentes ou indicados do soberano. Falta de profissionalismo dos executores do serviço público, o que ocasiona o quê? Baixa qualidade dos serviços prestados, tá? Então é isso que nós tivemos como característica do patrimonialismo. Até para forçar um pouquinho melhor vocês, lembra disso, tá? Lembra de uma coisa, no Brasil, o patrimonialismo foi caracterizado pelo coronelismo, tá? Isso aí já foi questão de prova. Um exemplo típico do patrimonialismo no Brasil foi o coronelismo, tá? E o patrimonialismo também foi provado no Brasil antes da independência, quando todo o fluxo que você ia vender de cana era tudo controlado pela coroa portuguesa, tá? Então a coroa portuguesa era detentora de todo o quê? De todo o privilégio sobre a coisa pública, tá? Ficou claro para vocês? Espero que sim, tá? Então vamos lá, ó. Vamos resolver essa primeira questãozinha que tem lá, ó. Lê as afirmações abaixo sobre o modelo patrimonial da administração pública e assinale a alternativa correta. Então vamos lá, ó. A compreensão do modelo tradicional de administração pública requer a retomada de um fundamento da dominação tradicional, a piedade pessoal. Sim, é justamente o que a gente falou, que é justamente o que? Poder concentrado, tá? Segundo, na dominação tradicional, a reverência ao soberano garante a legitimidade das regras instituídas por ele. Ou seja, o que ele define é regra, é lei, tá? Prevalece entre os subjugados a noção de que tal autonomia não é limitada por forças concorrentes, ou seja, poder ilimitado, o que possibilita o exercício pessoal e arbitrário do poder, ou seja, ele fazia o que ele bem entendia, colocava quem ele queria e fazia o que ele quisesse com os bens públicos. Também está correto. Então a resposta que ficou correta é qual? Todas as afirmações estão o quê? Corretas, não é isso? Sim ou não? Sim. Então, resposta letra A, tá? Então, vamos continuar. Então, vamos lá, ó. Segunda questão. A teoria da burocracia de Max Weber. Pera aí. A burocracia
foi o sistema que veio, certo? É o tipo de administração pública, a burocracia, que veio para substituir o patrimonialismo. Então vamos entender isso aí para não ter confusão. Então preste atenção. O que acontece? Em 1929, o que nós tivemos? A grande crise mundial. Então é o seguinte, cara, quando você está recebendo, você está empregado, você está recebendo bem, quer dizer, está recebendo pelo menos. Então te dá o direito de comer. Se você está comendo, você está de barriguinha cheia, você adoece menos. Se você adoece menos, você utiliza menos o serviço público. Se você utiliza menos o serviço público, você sente menos a deficiência do mesmo. Agora, quando acontece o contrário, quando existe uma crise na proporção de 1929, a grande crise mundial de 1929, o que vai acontecer? Você vai ter que utilizar mais os serviços públicos. Aí você vai realmente ter a noção como ele era precário, porque era o sistema de quem? Do patrimonialismo, tá? Então, em 1929, você teve a crise mundial. Junto com ela, você teve o avanço do socialismo. Olha que coisa. De um lado, você tem um Estado falido, precário, mal resolvido, que não te dava assistência social nenhuma, com serviços péssimos. Aí vem alguém dizendo assim, olha, o que é dele é seu também. Meu irmão, você que está na merda, vendo teu filho morrer de fome, você vai falar, vou levantar a bandeirinha, certo, do socialismo. Então olha o Estado, como que ele está com problemas sérios dessa vez. Quais? Primeiro, está numa crise, com baixa qualidade de serviço. A população sentindo essa barra. E além disso, alguém vindo em sentido contrário, tentando puxar esse povo descontente, que é o socialismo. Além disso, você tem um capitalismo. O capitalismo dizendo que as coisas têm valor. Aí o que acontece? Uma única pessoa, o soberano, é detentor do bem público, um bem tão valioso. Então a população já não vê com bons olhos isso. Eles tudo num problema sério e alguém sendo detentor de um bem tão valioso que são justamente os bens públicos. Então o capitalismo foi a terceira porrada. Quarta, a democracia, onde as pessoas verificam que não, as pessoas não têm direitos iguais. Existe uma desigualdade muito grande naquilo ali. Então, cara, olha, crise mundial, que reflete bem, mostra bem a baixa qualidade de serviço público. Socialismo avançando. Capitalismo mostrando que o bem público é um bem excelente, que está na mão de uma única pessoa. Democracia mostrando, olha, vocês têm direito a ter o quê? Direitos iguais. Porém, isso não é verdade, não existe isso. Então, meu irmão, ou o Estado reage, ou ele vai perder essa bola para o socialismo. Então, o que o Estado faz? Meu irmão, vamos ter que fazer o quê? Vamos subornar esse povo. Como que nós vamos subornar esse povo? Vamos prometer para eles saúde, educação, tudo gratuito, para eles ficarem felizes e não abandonarem a gente. Isso teve o nome, gente, isso ficou conhecido como Welfare State, Estado do Bem-Estar, o Estado Providência, o Estado te dá tudo, casa, comida, roupa lavada e 100 milhões por mês, brincadeira, tá? Esse é o famoso Welfare State, como vocês podem ver aí, tá? Olha só, vamos lá ver o que nós temos. Volta para a tela, olha lá, 1929, a grande crise mundial, tá? Acarretou desemprego e maior necessidade de utilização de serviços públicos que eram na época de péssima qualidade quando existiam. Avanço do socialismo, capitalismo que torna inaceitável o bem público tão valioso ficar exclusivo apenas para os soberanos. Democracia que clama por direitos iguais para todos. Então, em 1930... o Estado decide implantar uma política de direitos sociais garantidos por ele, que ficou conhecido como Welfare State. Olha para cá, olha só, é engraçadíssimo. Embora o Welfare State tenha sido definido em 1930, sabe quando ele se tornou lei? Apenas em 1988, na Constituição. Tá certo? Embora a promessa seja de 1930, ele realmente só se virou lei
em 1988, com o chamado artigo 5º, Direitos Fundamentais, tá certo? O artigo 5º é o Eighth State, certo? São os direitos sociais. Ficou claro para vocês, tá? Agora, preste atenção. Não tem como o Estado prometer um Estado-providência se a administração continuar aquela administração patrimonialista, onde se confunde, onde existe nepotismo, corrupção. Então, o que eles tiveram que fazer? Olha aí, vou tentar mostrar uma coisinha para vocês. Olha, o Eighth State, ele prometia o quê? Ele dava os direitos sociais. Mas esses direitos sociais não eram possíveis naquela administração patrimonialista. Então nós tínhamos que ter o quê? Uma administração que fosse eficiente. E ela fosse eficiente baseada no quê? Baseada no profissionalismo. Se ela fosse baseada no profissionalismo, nós só teríamos que uma forma de encontrá-la na famosa administração burocrática, na famosa burocracia. Por incrível que pareça, olha para cá, olha só, por incrível que pareça, a burocracia já foi boa e muito boa. Ela veio para combater direto o patrimonialismo. Essa é a função dela. Por quê? Porque a burocracia, ela vem através de lei. Ela é a forma legal de se administrar. Ela tem padronização, tem normatização. Ela combate, inclusive, é legal isso. Toda a tua vida de concursando começa aqui na burocracia. Por quê? Porque é essa burocracia que institui o concurso público como forma de combater o nepotismo do patrimonialismo. E ela ainda promove o quê? A meritocracia, promoção por mérito ao tempo de serviço, para combater a corrupção que era feita. Uma das coisas da corrupção da época do patrimonialismo. Então lembre-se, a burocracia ela veio para combater diretamente quem? O patrimonialismo. Ela veio para a busca da eficiência, ela veio a partir da padronização de serviço. Então, se ela é padronização, ela cobra o profissionalismo, ela cobra que as pessoas sigam aquelas normas. Agora, preste atenção, se ela cobra isso, é porque ela tem desconfiança total dos funcionários, tá? Então, na verdade, ela não quer que o cara faça o melhor dele, ela quer simplesmente que o cara siga aquelas normas estabelecidas. Se o cara seguir aquelas normas, ela espera que com isso vai se obter o quê? O sucesso total, tá? Então ela tem essa característica. Ela caracteriza para obter o melhor desempenho, basta seguir o quê? O que foi planejado, o que foi definido, tá? Por isso que o foco dela é na eficiência e não na eficácia. Porque qual é a diferença? Eficiência. Note que é uma coisa longa, porque o foco dela está no meio, está no procedimento, independente se realmente vai ou não alcançar o objetivo pré-determinado. Então eu posso ser eficiente sem ser eficaz, ou seja, sem alcançar um resultado positivo, que é uma das características da burocracia. Então no início dá certo, por quê? Porque eles fazem um planejamento corretinho, fazem o objetivo, os funcionários seguem aquilo e alcançam os objetivos. Só que com o tempo, cara, isso aí se torna obsoleto, esses procedimentos. Então eles não conseguem ter um melhor desempenho e acabam sendo ineficientes com o tempo. Por isso que você ouve falar de burocracia, você ouve falar de papelada, você ouve falar em lentidão. Por quê? Porque ela segue a hierarquia, ela segue uma lei, ela segue uma norma, ela é muito rígida. E esse é o problema da burocracia. O problema da burocracia não é a forma de administrar, é a falta de quê? Flexibilidade dela, ela é rígida, ela não permite atualizações, ela se torna rapidamente obsoleta, ela tem excesso de formalismo.
Esses são os problemas da burocracia. Mas na época, quando a burocracia foi instituída, ela foi ótima para o país, porque ela combateu diretamente o quê? O patrimonialismo e as coisas ruins dele, a corrupção e o nepotismo, tá? Então ele acabou com essa frescurada de os caras entrarem no serviço público via o quê? QI, que significa quem foi o imbecil que indicou, tá certo? Então era só via concurso público. Ela chegou ao ponto, só para vocês terem ideia, tá? Só para vocês terem ideia que, olha para cá, vou mostrar aqui na telinha. Em 1938, houve um menino chamado DASP, certo? O DASP, grande conhecido da administração pública, o Departamento de Administração do Serviço Público, e este menino é que instituiu o Estatuto do Funcionário Público Civil, tá? Hoje vocês o conhecem como Lei 8.112, tá? Mas ele era chamado de estatuto, tanto que as pessoas que trabalham na área pública durante muito tempo foram chamadas de estatutários. Ele é muito parecido com a Lei 8.112, tem pequenas diferenças, por exemplo, lá a estabilidade só era adquirida com 5 anos, depois a Constituição mudou para 2, e a emenda 19 mudou para 3. Mas na época do Estatuto, era adquirida só com 5 anos essa estabilidade. Você ainda tinha licença prêmio, tá? Hoje substituída pela licença capacitação, tá? Então, o que que acontece? Esse estatuto, ele foi criado para o quê? Melhorar a qualificação disciplinar, o quê? A administração pública, os servidores públicos. Agora, preste atenção. Você viu o que é? Estatuto do Funcionário Público Civil. Então, note que você era chamado antigamente de funcionário. Por que você era chamado de funcionário? Você era chamado antigamente de funcionário porque isso é característica da burocracia. Burocracia, você não está lá para servir ninguém, você não está lá para pensar, você está lá para executar uma função. Por isso é chamado de funcionário público. Agora, preste atenção, na administração gerencial, você não está lá para executar uma função, você está lá para atender da melhor forma possível. Você não é um recurso, você não é uma máquina, você está lá para dar o seu melhor. Por isso que a terminologia funcionário público não é mais aceita hoje. Só o Jornal Nacional que vai falar essa besteira, ou o pessoal quando vai dar entrevista. Não é funcionário público, é servidor público. Servidor por quê? Porque isso é característica de administração gerencial. Você não está lá para executar uma função, você está lá para servir e servir da melhor forma possível. Mas voltemos na burocracia. Então, burocracia é época de funcionário, está lá para executar uma função, para seguir um padrão, tá? Então, vamos lá para a gente ver a nossa amiguinha administração burocrática, tá? Então, olha só, regras norteadoras da burocracia de Max Weber. Max Weber, muita gente acha que foi a pessoa que criou a burocracia. É mentira. Max Weber foi a pessoa que mais divulgou a burocracia, mas não é o criador da teoria, tá? A lei representa a base da conduta da administração, tá? O que que isso significa? Só pode ser feito o que está na lei, princípio da legalidade. Voltemos lá. Segunda, a burocracia é estabelecida segundo o princípio da hierarquia, segundo parte forte, tá? Respeito aos seus superiores, tá? A determinação às ordens definidas por ele, as relações entre superiores e subordinados, a avaliação e seleção dos funcionários centrada na competência técnica, justamente porque a burocracia ela enfatiza a especialização, ela quer qualidade nos serviços prestados. Professor, mas como que ela quer qualidade se a pessoa é um funcionário? Sim, mas para executar uma função especializada, eu preciso ter especialista. Por mais que eles não vão ter opção de escolher como fazer, ele tem que ser um especialista, ele tem que ter conhecimento técnico, porque senão o burro não consegue executar nem o que está predeterminado se não tiver o conhecimento técnico. Voltemos lá. O que mais? Uma coisa muito importante, a nossa amiguinha burocracia despreza relações informais. O
que é essa relação informal? Volta aqui. Relações informais, organizações informais. Volta aqui a tela. Ó, volta para mim. As relações informais, as chamadas organizações informais, elas são tidas a partir de quê? Da comunicação do dia a dia. Quando você está com um colega de trabalho, de mesmo nível hierárquico com você, você não estipula uma comunicação, vocês não conversam, vocês não vão tomar um café junto. Isso é a organização informal. Isso são as relações informais, relações interpessoais. Elas são o quê? Naturais. Só que o que acontece? A burocracia não acha isso normal, ela despreza, ela acha que isso não tem que existir. Não tem como ela proibir disso acontecer. As pessoas vão conversar porque isso é normal, é da natureza humana. Essas relações surgem naturalmente, mas a organização formal não vê isso com bons olhos, ela despreza isso, só que isso é um problema para a burocracia, porque isso cria resistência a mudanças, e sem o conhecimento dela, tá? Voltemos lá para a próxima característica da burocracia. O salário do funcionário é baseado nas funções exercidas e no tempo de serviço. Lembra? Lá nós temos a meritocracia. Meritocracia. Você recebe, é promovido pelo seu mérito, pela sua qualidade, tá? Vamos lá, continuar vendo, ó. Burocracia, ela tá na segunda metade do século XX, tá? Então vamos ver as características. Ou segunda metade do século XIX, pessoal. 19? Não, século XX mesmo, desculpa, perdão. Ó, vamos lá. Hierarquia, como a gente viu, divisão do trabalho, especialização. O que é especialização? É o executar de uma única tarefa. A divisão do trabalho é dividir a organização em o quê? Em tarefas menores e mais simples. Para o quê? Você garantir melhor qualidade no que é feito. A hierarquia é a distribuição da estrutura em cargos e salários. Formalização e padronização, isso são as coisas principais características. A autoridade é limitada ao cargo, tá? Gratificação diferencial para o cargo, separação entre propriedade e administração, ou seja, para não existir mais confusão entre res pública e res princípios, ênfase nas comunicações escritas, disciplina racional, competência técnica e meritocracia, que eu tinha falado para vocês, completa previsibilidade do funcionalismo. Por que é previsão? Previsível, olha para cá. Olha só, ela é previsível justamente porque ela é objetiva, ela não é subjetiva. Os funcionários não pensam, tá? Agora, vamos lá, para a gente ver as características do patrimonialismo, ou da burocracia, em termos de administração burocrática, em termos de administração pública no Brasil, tá? Então vamos lá, ó. Olha lá. Primeiro, ela veio literalmente para combater o patrimonialismo, para extinguir. E automaticamente combater o nepotismo e combater o quê? A corrupção. Então combate o nepotismo através de concurso público. Aí começou sua vida. Incentivo ao profissionalismo, promoção por mérito ou tempo de serviço, meritocracia, adoção de normas e regras rígidas, administração centralizada. E uma coisa bacana, olha para cá. Controle a priori. O que seria esse controle a priori? Embora muita gente ache, o controle a priori é feito antes. Não, o controle a priori ele é feito durante a execução. Lembre-se, aqui ele não está preocupado de você fazer o melhor. Ele está preocupado de você fazer o que está escrito, o que está determinado. Então, o controle a priori é o acompanhamento se o funcionário está fazendo exatamente como foi definido. Por que o controle é a priori? Volta lá para a tela, tá? Por que o controle a priori é feito durante a execução? Porque existe desconfiança total dos funcionários, tá? Então existe uma desconfiança total desses meninos. Então, lembra disso, tá? Uma desconfiança total deles, tá? Por quê? Porque tem o trauma do patrimonialismo, tá? Então, o que acontece? Essas são as características da reforma burocrática que aconteceu no Brasil na época de Vargas. Lembre-se que a primeira era de Vargas, que a segunda é considerada ele como ditador, tá? Em 1930 no Brasil.
Agora, preste atenção. Tem uma coisinha que eu vou mostrar aí para vocês, tá? Eu vou explicar antes aqui e depois a gente escreve aí para fixar. Olha só. Max Weber definiu que existem 3 tipos de dominação, ou seja, de forma de você fazer as pessoas te seguirem. São elas: dominação carismática, dominação tradicional e dominação racional legal, tá? O que seria essa dominação carismática? Carismática é baseado nas características particulares da pessoa, tá? Então elas vão te seguir por uma característica, aquela visão de herói, tá? A segunda é a tradicional. Tradicional é aquela característica do patrimonialismo, aonde você vai através de quê? Tradição, do costume, que é via patrimonialismo, certo? Que é aquela dos soberanos, ou patriarcal, que é a hereditária. E a terceira é a dominação racional legal, que é a característica de quem? Da burocracia, que é baseado no quê? Nas regras, nas normas, na lei, tá? Então você vai de acordo com o que já está o quê? Previsto na lei. É por isso que você segue a pessoa, porque está lá na lei, tá? Aí uma vez, a Exafo, mas é só para a gente entender isso aí direitinho, sabe o que eles questionaram na prova? O governo Lula é de que tipo? Certo? Aí eu acho que eles afirmaram que era carismático, e muita gente colocou aquilo como correto. Não. Sabe por quê? Porque o carismático tem uma coisa que não é falado normalmente. Então o cara vai que carismático é só pelas características pessoais da pessoa, e novamente a pessoa vai pelo carisma, a pessoa legal, que atrai muita gente. Não. A carismática tem que ir contra algo pré-determinado, uma norma, uma lei. Certo? E o que acontece? O governo Lula não foi contra nada. Sabe de quem é, por incrível que pareça, a característica de dominação carismática dos ditadores, como um Hitler da vida, um Napoleão? Eles têm tipo de... O governo deles tem tipo de dominação carismática. Se você falar da pessoa Lula, normalmente eu tenho que confessar, certo? Independente de eu gostar ou não da pessoa, que ele é uma pessoa carismática, ele atrai multidão por características dele particulares. Tá? Então vamos lá, ó, preste atenção, olha aí na telinha. Então nós temos 3 tipos de dominação. Quais são esses tipos de dominação? Nós temos a dominação carismática, que é aquela visão de herói que vai pelo quê? Características particulares e pelo quê? E contrária a uma norma existente. Se não for contra uma norma existente, não é carismática. Continua sendo racional legal, tá? O segundo tipo é chamado tradicional. O tradicional é que é baseado em quê? Nos costumes. Costumes e tradição. E essa, baseado em costumes e tradição, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser patriarcal. E o patriarcal é baseado no quê, gente? Patriarcal é baseado na hereditariedade. Patriarcal e patrimonialista, que a gente viu até agora em pouco. Patrimonialista, que é o sistema monárquico. A lista, tá? E o terceiro e último é o racional legal. O racional legal é justamente o que é adotado na burocracia. O tradicional no patrimonialismo. Tá? O racional é na burocracia e normalmente no gerencial também, tá? Esse racional legal é baseado em quê? Nas normas e leis, tá? Então esses são os 3 tipos de dominação para Max Weber. O da burocracia é justamente o racional legal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Próxima questãozinha então, que agora a gente já tem subsídio para julgar isso aí. A teoria burocrática de Max Weber traz para organizações e também para as públicas o conceito de burocracia. Essa burocracia tem uns princípios básicos. Assinale a alternativa que não contém um desses princípios. Então vamos lá. Formalização.
Formalização é característica da nossa amiga burocracia? Com certeza, formalização, normatização, tanto que ela trabalha com o quê? Padronização, tanto que ela trabalha com um tipo de dominação racional, legal? Divisão do trabalho, a gente viu que é uma das características dela. Propriedade e administração, não. Propriedade e administração, os burocratas não se limitam a administrar os meios de produção, também os possuem? Não. Isso é característica de quem, pessoal? Isso é característica do patrimonialismo. Patrimonialismo, tá? Mas a gente vai ver as outras, a resposta é essa, mas vamos ver outra. Completa previsibilidade do funcionamento, sim, porque ela não é subjetiva, ela é objetiva, tudo já está definido que vai ter que ser feito, tá? Competência técnica e meritocracia, nós vimos também, tá? Então a resposta dessa questão 2 é justamente a letra C. Vamos lá, vamos continuar, tá? Terceira, as atividades da administração federal obedecerão a alguns princípios fundamentais. Leia a sentença, contém alguns desses princípios e assinale a alternativa incorreta. Eu fiz questão de mostrar isso aqui, porque vai entrar isso aqui, foi definido em uma outra reforma, a reforma de 1967, mas principalmente porque quando o cara falar de princípio da administração, ele só vai se lembrar de quê? O famoso LIMP, legalidade e impessoalidade. Ele não sabe que, na verdade, os princípios fundamentais ou princípios básicos não são esses. São o planejamento, a coordenação, o controle, certo? Então, as pessoas normalmente fazem uma confusão, tá? Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender o que aconteceu depois da burocracia. Preste atenção. De 1930 a 1959, foi feito um pacto nacional em prol do desenvolvimento. E realmente o país desenvolveu mesmo. Só que o que acontece? Em 1959, nós tivemos, primeiro, o sucesso da Revolução Comunista de Cuba. Certo? Aí o pessoal da esquerda já se animou, podendo achar que podia repetir aquilo no Brasil. E até mesmo porque essa revolução foi apoiada com a antiga União Soviética. Segundo, nós tínhamos um problema o quê? Político, por quê? Porque o próximo presidente seria, a priori, João Goulart. Tinha indicação de ser João Goulart. E João Goulart, a priori, tinha visão de esquerda. Então, o pessoal, a burguesia, ficou meio preocupada com isso. Por quê? Porque tinha tido o sucesso da Revolução de Cubana e o próximo presidente, a priori, seria o João Goulart, que tinha ideias de esquerda. Segundo problema, econômico. O presidente era Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek teve altos custos, certo? Altos gastos públicos, excessivos mesmo. Fez muita coisa, mas, por exemplo, a própria mudança da capital foi excesso de gastos. Ele gastava muito com monumentos, tá? Então, o que que acontece? Isso gerou um gasto, filha da puta, público. Então, nós temos dois problemas sérios. Nós temos o quê? Uma crise que aconteceu, uma crise econômica e uma crise política. E aí o que acontece? Quando tem crise, o país já não desenvolvia mais como desenvolvia antes. Então, quando tem crise, quando o país não se desenvolve, gera desemprego, aí novamente as pessoas vão atrás de quem? Dos serviços públicos. E aí viram que o serviço público, ocasionado pelo quê? Por a burocracia ser obsoleta, os procedimentos não terem sido atualizados e ela ser rígida, a rigidez dela, existia uma ineficiência da administração pública e dos serviços prestados, embora você tivesse contratado pessoas especialistas, tivesse o quê? Conhecimento técnico, mas lembra que ela é baseada no quê? No executar de uma função, ou seja, não tira o melhor do recurso humano, certo? Bota pessoas especialistas, mas simplesmente para executarem funções e não para darem o seu melhor. Então, surge uma necessidade muito grande em 1959 de se pensar numa nova reforma administrativa, tá? Mas com uma diferença. Não para acabar com a burocracia, mas para melhorar, certo? Ou a burocracia. Então, o que que acontece? Infelizmente, essa reforma iniciou-se em 1960, mas houve o golpe militar em 1964. Então, essa reforma só foi concluída em 1967. Foi a primeira grande reforma, muito importante para vocês quando vocês estudarem direito administrativo, tá? Que foi a primeira reforma gerencial. Alguns autores nem a consideram como reforma gerencial. Inclusive, na prova da IBFC, eles não consideram ela como administração gerencial. Só consideram a segunda reforma
como o início da administração gerencial no Brasil, tá? Mas houve a primeira reforma gerencial. E essa primeira reforma gerencial foi trazida por um decreto, o famoso Decreto-Lei número 200. Toda vez que você pensa em organização da administração pública, é esse Decreto-Lei que importa. É o Decreto-Lei número 200 de 1967, tá? Ele que é a base dessa reforma administrativa de 1967. Preste atenção. O serviço público, ele era rígido, não era? Era. Por causa do quê? Da base da burocracia. Todo mundo que entrava lá, entrava via concurso público, adquiria estabilidade, não podia ser demitido. Então acreditava-se muito que as pessoas não davam melhor justamente por causa dessa estabilidade, certo? Então o que o Estado pensou? Cara, nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a qualidade. Era a busca da eficiência e da eficácia. Só que era essa busca dessa eficácia como? Nos moldes da iniciativa privada. Por quê? Porque aí o cara não é contratado, não tem esse direito a ter estabilidade, então, meu irmão, ele vai ficar com medo de desempregar. Se ele vai ficar com medo de ficar desempregado, ele vai ralar e vai gerar o melhor dele, vai dar o melhor desempenho dele, tá? Então, o que eles fizeram? Preste atenção. Então, você tinha uma administração formada pelo quê? Pelo o que a gente chama hoje em dia de entidades políticas, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e subordinados a ela, os chamados órgãos, que é como se fosse departamento de uma empresa, certo? Por exemplo, o TJ de Pernambuco, ele é o quê? Ele é um órgão, é como se ele fosse um departamento da empresa Brasil, certo? Só que no caso, você tem a União, os estados, são as várias empresas que nós temos. Então o que acontece? Preste atenção. Você tem o quê? Você tem a Polícia Militar do Distrito Federal. Então o que acontece? Então você vai ter o Distrito Federal como uma entidade política e o órgão sendo o quê? O departamento a Polícia Militar do Distrito Federal, que é como se fosse um departamento da empresa Distrito Federal. Então o que acontece? Preste atenção. Ele não pode mexer nisso. Por que ele não pode mexer nisso? Porque isso tem que continuar sendo burocracia. Porque é lá que define o quê? As políticas, lá que faz o quê? A parte burocrática. Então isso aí tinha que continuar sendo burocrático, tá? Órgão não tem personalidade jurídica, certo? E naquela época não tinha, como regra básica, não tinha autonomia. Então é subordinado. Você não vai dar essa autonomia, você não vai confundir isso aí. Certo? Então eu tenho que dar autonomia de poder decisório para administrar de uma outra forma, espelhada na iniciativa privada, onde as pessoas fossem contratadas não por concurso, mas por análise de currículo, para trazer as melhores pessoas para que elas pudessem desempenhar com medo de ser demitida. Então o que o Estado fez? O Estado decidiu passar a possibilidade de entidades da iniciativa privada executassem serviços de interesse público. Então, quando ela fez isso, ela criou uma segunda administração, conhecida por a gente como administração indireta. E aí ela fez isso com o quê? Com órgãos? Não, porque ela tinha que fazer com alguém que tivesse personalidade jurídica, que pudesse ser cobrado por esses resultados e que pudesse ter uma outra personalidade, que pudesse ser uma forma de contratação direta, certo? Através de análise de currículo, para buscar a melhor qualidade do serviço prestado. Então a administração indireta, ela foi trazida para a execução de serviço com melhor qualidade. Certo? Então eram novas entidades. Aí foram instituídas quem? As autarquias, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Professor, e as fundações públicas? Não foi dessa época. As fundações públicas só foram instituídas em 1987, um ano antes da Constituição, tá? Mas a administração indireta, ela foi trazida nessa época para resolver este problema. Esse Decreto-Lei número 200, além de instituir a administração indireta, ainda fez uma coisa legal. Reuniu as antigas repartições públicas, departamentos, sabe em quê? Em ministérios. Foram os 16 primeiros ministérios. Antes de 1967, antes do Decreto-Lei número 200, não existiam os ministérios. E o Decreto-Lei que organiza a administração pública fala que a administração pública direta ela é formada pela presidência e pelos ministérios. O Decreto-Lei não fala nada de poder legislativo e poder judiciário. Ela diz respeito ao poder, apenas ao poder executivo, à administração pública, tá? E a administração indireta seria formada pelas autarquias,
fundações, empresas por sociedade e economia mista nos dias atuais, tá? Ela seria formada assim. Essa seria a divisão. Só que além disso, a nossa amiga, o nosso amigo Decreto-Lei número 200, que instituiu essa administração pública, ainda definiu o quê? Os princípios fundamentais ou básicos de quem? Da administração pública. Então definiu o princípio da planejamento, princípio da coordenação, princípio do controle, princípio da descentralização e o princípio da delegação. 2 Ds, 2 Cs e um P, tá? Planejamento, são 5 também, cuidado, porque o LIMP são 5 também. Só que os princípios são quais? Ó, olha aí, vou colocar aí na tela, tá? Ó, os princípios são planejamento, o princípio da coordenação, o princípio do controle é legal, porque o princípio do controle é que definiu pelo Decreto-Lei número 200, controle interno e controle externo, definiu bem essa parte lá no decreto. Aí nós temos a descentralização e não centralização, como está no exercício, descentralização a partir da administração indireta, descentralização, e também o quê? A nossa delegação, o empowerment, delegação, tá? Então, o que que acontece? Esses são os 5 princípios básicos ou princípios fundamentais que foram instituídos não pela Constituição, e sim pelo Decreto-Lei número 200, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, por favor, ó. 1930 e 1960, como eu tinha falado para vocês, até 1959, houve o Pacto Nacional de Desenvolvimento Nacional, certo? Então ninguém reclamava de nada, o país estava em desenvolvimento. Em 1959, nós tivemos uma Revolução Cubana Comunista, apoiada pela União Soviética, com sucesso. Aí nós tivemos o quê? Uma crise econômica, gastos excessivos pela oscilação de câmbio, e pela oscilação de câmbio, ocasionada no governo de Juscelino Kubitschek. E a crise política, que era a assunção à presidência da República por quem? João Goulart, que com suas tendências de esquerda deixou a burguesia apavorada. E crise administrativa, que era a ineficiência e ineficácia da administração pública ocasionada pela rigidez da burocracia. Então a gente instituiu uma administração, mas uma administração que não era para combater a burocracia, e sim a rigidez dela. Ó, primeira reforma gerencial de 1967, que ela foi trazida por quem? Pelo amigo Decreto-Lei número 200, tá? Então vamos lá. Abandono da rigidez da burocracia, não é da burocracia. Descentralização da administração pública em direta, serviços integrados na administração da estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, certo? Que manteve as características de burocracia. Só via concurso público, as pessoas que trabalhavam lá eram regidas pelo Estatuto do Funcionário Público Civil, tá? E a indireta, que era formada pelas autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedade e economia mista. Produção de bens e serviços com qualidade de serviço público, e que era o foco gerencial e com características da iniciativa privada. Princípios fundamentais, como eu acabei de falar para vocês, do planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Substituição, isso é legal, tá? Substituição do controle a priori pelo controle a posteriori. O controle a posteriori, olha para cá, é aquele controlezinho que não está preocupado com o quê? Com a forma com que você faz, e sim com o resultado que você vai obter, tá? Voltemos para lá. Fortalecimento, olha como não se abandona a burocracia. Fortalecimento da expansão do sistema de mérito, isso é coisa da burocracia, a meritocracia. Diretrizes gerais para novo plano de classificação de cargo. Classificação de cargo, isso aí é a burocracia que está sendo aperfeiçoada. E regulamento dos departamentos, lembra que não tinha os ministérios? Em 16 ministérios, tá? Então, isso aí é o que a gente chama tá difícil. É isso que a gente chamou dos ministérios, quando eles foram surgidos. Então vamos lá, ó. A questão 3. Era a questão 2, eu acho que isso aqui é 2, não é 3 não. Tá? É a segunda questão isso aqui. As atividades da administração federal obedecerão a alguns princípios fundamentais, não são os princípios explícitos, tá?
Leia as sentenças abaixo alguns destes princípios e assinale a alternativa incorreta. Planejamento é? É. Centralização? Não, é descentralização, é o oposto. Descentralização. Certo? Na administração pública indireta. Certo? Então a resposta é essa. Coordenação sim, controle sim, e ainda teríamos quem? A delegação ainda. Podia ter colocado uma letra E, só que nessa prova só eram 4 opções, 4 respostas. Ainda teria delegação de competência, tá? Ficou claro para vocês? Vamos lá. Continuando, ó. A administração federal compreende a administração direta e a administração indireta. A gente acabou de ver isso aí, tá? Foi definido pelo Decreto-Lei número 200. Leia as sentenças e assinale a alternativa correta. Essa aqui vai ser a 3, não é a 4. Vamos lá, ó. A administração direta se constitui dos serviços integrados na estrutura da administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Correto, a gente acabou de ver isso. A administração indireta compreende características de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, autarquias, empresas públicas, sociedade, economia mista e fundações públicas. Certinho. Então, estão corretas quais? Todas as afirmativas. Cadê a opção? 1 e 2. As afirmativas 1 e 2 estão certas. Letra C, tá? Essa aí foi a terceira questão. Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui seria a 4. Ó, leia as afirmações abaixo sobre formas de administração pública. Então, nós temos a administração pública patrimonialista, tá vendo? A administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Só que essa administração pública gerencial que está aqui, ela não é essa que a gente acabou de ver, tá? É a administração pública gerencial que aconteceu em 1995. Então vamos acabar essa explicação aqui para a gente resolver essas questões, tá? Então vamos seguir aí, ó. Reforma administrativa que aconteceu depois dessa reforma de 1967. Ela foi ocasionada pelo quê? Pelo fracasso da reforma de 1967. Por quê? O fracasso veio da administração indireta. Primeiramente, a administração direta deu uma pisada na bola, porque ela não definiu os objetivos que deveriam ser alcançados pela administração indireta. Então, quando você não define o objetivo, você não pode cobrar resultado, tá? Esse foi o primeiro furo. Segundo, a bosta dessa reforma, ela fez foi o quê? Em vez dela melhorar, ela só gerou gastos excessivos. Por quê? Porque ela fez o quê? Ela trouxe de novo o nepotismo e a corrupção na administração indireta. Administração direta não, porque manteve as características da burocracia. Mas ela simplesmente trouxe o nepotismo e a corrupção de novo, tá? Então houve um insucesso total nessa primeira reforma. Por isso que eu acho que alguns autores não falam ela nem de gerencial, não chamam ela de gerencial, embora as características dela de gerencial. Tá? Então vamos lá, ó. Reforma administrativa de 1975. Ela veio justamente logo depois para o resgate da cidadania e da democracia, tá? Essa reforma, tá? Ela veio como um retorno à burocracia, tá? Isso já caiu dessa forma em algumas provas. Então, ela foi considerada, a de 67 é a primeira reforma gerencial e a de 85, ela foi considerada, é falada assim, reforma administrativa de 85, como um retorno à burocracia. Mas isso não quer dizer que acabou com a descentralização, não, continua existindo a administração indireta, mas vocês vão ver por que ela fez isso, tá? Então, ela é baseada em quê? Em racionalização da administração, que é das estruturas administrativas, política de recursos humanos e contenção dos gastos públicos, que está se gastando muito. Então, o que ela faz? Preste atenção. Qual é o resultado direto dela, o produto final? É a Constituição de 1988. Ó, presta atenção, ela é de 1985. Qual o produto final dela? Tanto que a gente fala Constituição mais democrática, tanto que ela traz o Eighth State, direitos sociais, lembra? É a Constituição de 88, é o produto final da de 1985. Então vamos olhar aí na tela, tá? Ó, reforma de 1985, consequência direta do insucesso da reforma gerencial de 1967, provocada pela ineficiência e ineficácia da administração indireta. Lembra que ela trouxe de volta quem? O nepotismo e a corrupção na administração indireta. Tá? Vamos lá, ó. Foi considerada a reforma de 85 como retorno à burocracia. Princípios básicos da criança. Racionalização das estruturas administrativas, política de recursos humanos e contenção dos gastos públicos, tá?
Objetivos dessa reforma: modernização da administração pública, tornando compatível com os modernos processos de gestão, adequação de serviço público a padrões de eficiência, que dessem suporte aos planos do governo, eficiência na prestação de serviço público ao cidadão, valorizar a carreira do servidor público, democratizar as oportunidades da administração direta e indireta e agilizar o desempenho do governo federal. Isso é só para dar uma clareada para vocês, embora não tenha nem questões dessa reforma em prova de concurso dessa banca, tá? Então, o produto final, isso é importante, foi a Constituição Federal de 1988. Então, olha para cá. Nessa Constituição de 88 é que você vai ter o eighth state, direitos fundamentais. Além disso, você vai ter o quê? A definição sobre a administração indireta. Você vai ter o surgimento dos princípios da administração pública. Aí vocês vão ouvir falar do LIMP, legalidade, impessoalidade, tá? Mas não tem nada a ver com os princípios fundamentais. Fundamentais é lá no Decreto-Lei número 200, como a gente viu. Aí você vai ter o quê? A distribuição de orçamento para estados e municípios. Você vai ter o direito de greve resguardado, o quê? Os 30% para a segurança, certo? Você vai ter o quê? Livre associação sindical. E você vai ter o quê? O famoso trem da alegria. O que foi o trem da alegria, vocês sabem? Foi o seguinte: quem já trabalhava em autarquias e fundações há 5 anos teve teve o direito de optar pelo quê? Por começar a trabalhar no sistema de quê? Estatuto do Funcionário Público Civil. O que isso significava? Que ele passou a ter direito a todos aqueles benesses, certo? Ou seja, aposentadoria integral. Isso quebrou a previdência pública. Tá? Por quê? Porque essas pessoas nunca pagaram o que um servidor público paga para poder se aposentar, que é diferente do pagamento que você faz para o INSS. E além disso, tiveram direito ao quê? Quando a pessoa morre, os herdeiros lá, esqueci o nome, certo? Então eles tiveram direito a todos os benefícios, mas só tinha que ter 5 anos, por quê? Porque a estabilidade do estatuto era ainda durante 5 anos. Essa mesma Constituição é que alterou a estabilidade para 2 anos, e a emenda constitucional 19 alterou para 3, tá? Então, falou bastante coisa sobre o quê? Sobre a administração pública e os servidores públicos da Constituição. Agora, preste atenção, tá? Então, vamos lá, ó. Para a gente entender direitinho, tá? A gente falou dessa reforma, embora não tenha questões, mas é só para passar por ela, porque senão parece que não existiu nada. Só que em 1990, o que acontece? Inclusive em decorrência da própria Constituição, porque é o seguinte, cara, é melhor ser corno sem saber ou ser corno sabendo. Eu prefiro ser corno, só tem essas duas opções, sem saber. Porque se você for corno sabendo, você tem que tomar uma ação, você tem que fazer alguma coisa. Então o que acontece, cara? A partir do momento que você tem conhecimento de direitos fundamentais, principalmente vocês que estudam para concurso, que é a gente que estuda para concurso, então, meu irmão, se você não recebe aquilo ali, você tem que fazer alguma coisa. Lá na Constituição diz que você tem direito garantido por lei, pela Constituição, Carta Magna do país, a saúde gratuita, educação gratuita. Ué, aí você vê um bando de gente morrer no hospital? Como que isso é gratuito? Certo? Não, você tem direito a morrer no hospital gratuitamente. Então, o que acontece? Isso aí, cara, entende, cara, eu não estou dizendo que é certo, que é errado, mas entende. Isso é um ônus para o país violento, esses serviços gratuitos. Se o país, por exemplo, de repente investisse mais em desenvolver esse país, cada um pagasse seu plano de saúde, certo? Sem ter que pagar essa carga tributária gigantesca, talvez fosse melhor. É melhor que você o quê? Você pagar uma tributação altíssima, um dos maiores do mundo, certo? E ser prometido por lei uma coisa que não é cumprida, certo? Mas isso aqui não é método de discussão política, tá? Mas isso é só para vocês terem ideia do que acontece. Esse Estado-providência é uma coisa muito cara. Só que o que acontece? Em 1990, aconteceu a segunda crise mundial, muito forte. Então, olha só, segunda crise, globalização. Qual era a situação do país nessa época? Tá literalmente, desculpe o termo, não tenho o que falar, na merda. Por quê? Altíssimo endividamento público para a FMI, tá certo? Deve até a alma, até cera das nossas, geração dos nossos bisnetos, tá certo? Além disso,
não tinha dinheiro para investir, não tinha nem dinheiro para pagar as contas, que dirá para investir. Falta de investimento, altíssimo endividamento público, baixíssima qualidade dos serviços públicos. Além da baixíssima qualidade dos serviços públicos, você tinha o quê? Falta de competitividade das empresas brasileiras. E principalmente na época da globalização, isso é um problema. Por quê? Porque a empresa vinha para aqui para o Brasil e lascou tudo, porque a empresa brasileira não conseguia competir, tá certo? E, além dessa baixa qualidade de serviços prestados, tinha excesso de trabalho. Como assim, professor? O Estado tem excesso de trabalho? Ocasionado pelo F-State, certo? Embora ele possa fazer mal, mas ele tem a obrigação constitucional de fazer. Então isso é um desgaste de tempo o Estado, em termos de recursos humanos, materiais, muito grande. Então ele está com excesso de trabalho. Não adianta você dizer, mas ele não faz, faz mal, mas faz, gasta tempo, gasta o quê? Dinheiro. Pode ter má gestão desse tempo, desse dinheiro? Pode, mas está gastando. Então tem excesso de trabalho. Então o país está literalmente na merda. Então ou o país muda, ou não vai ter jeito nunca mais. Então o que eles decidem fazer? Eles fazem a famosa reforma do Estado, trazendo a nova gestão pública, New Public Management, certo? Esse NP, certo? New Public Management, nova gestão pública, é uma administração gerencial agora para valer. Essa administração gerencial também traz a ideia de descentralização. Só que é uma descentralização diferente daquela primeira, porque aquela primeira descentralizou, mas aquelas entidades pertencem à administração. Se pertencem à administração, são pagas pela administração, então não vale a pena, tá certo? Então eles criaram uma descentralização diferente agora. Eles estão criando parceiros, parceria com a área privada, tá? Então o que acontece? Preste atenção, vamos entender um pouquinho melhor. O Estado tá na merda. Então é o seguinte, meu irmão, tu tá desempregado, você tá devendo os tubos, ou seja, ninguém vai te prestar dinheiro. O que você vai fazer, meu irmão? Você vai vender o que você tem. Então o que o Estado vendeu? O corpo dele. Ele se prostituiu. Então ele fez o primeiro P mágico, privatização. O que é a privatização? Preste atenção. Energia elétrica, sistema de telecomunicações, é obrigação constitucional o Estado garantir ou não? Claro que não. São serviços de interesse público onde o Estado não é obrigado a garantir. Se o Estado não é obrigado a garantir, o que ele faz? Ele permite que a iniciativa privada, por concessão e ou venda ou compra, preste esse serviço ao público, certo? E cobre desse público por esse serviço, porque o Estado não é obrigado a garantir. Tudo bem? Aí o que acontece? O Estado, além de quê? Além de tirar esse trabalho excessivo dele, permite que as pessoas que compraram, que abriram essa concessão, invistam e proporcionem serviços de melhor qualidade, tá? E além, se for uma concessão, o Estado continua recebendo por isso, tá? E não torna-se, não perde esse coisa. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, é o que eu falo, as pessoas não fazem a menor ideia. A Vale do Rio Doce trabalha com exploração mineral. O Estado vendeu a empresa, mas a empresa podia ter dado. Porque a empresa, se não tiver o direito de fazer o quê? Não tiver a concessão de fazer a exploração mineral, não ganha dinheiro. Então ele vendeu a empresa e abriu a concessão de exploração mineral por 30 anos. E até hoje o Estado ganha e ganha muito mais que ganharia. Por quê? Porque não tinha dinheiro para investir. E para você explorar mineral, você tem que investir, certo? Aí, essa é a primeira coisa, privatização. Agora, saúde e educação. O Estado pode privatizar? Não pode. Por que o Estado não pode privatizar? Porque são serviços de interesse público onde o Estado é obrigado a garantir. Se o Estado é obrigado a garantir, ele não pode privatizar. Ele não pode fazer com que uma iniciativa privada explore esse serviço e cobre do usuário do serviço. Então o Estado, como ele tem que garantir, o Estado é obrigado a executar ou não? Não, a Constituição não diz que ele é obrigado a executar, ele é obrigado a garantir. Então o que ele faz? Ele pensa assim, cara, para eu prestar um serviço de saúde e educação, saúde eu tenho que construir um hospital, tenho que contratar médicos, enfermeiros. Porra, mas ali tem um hospitalzinho ali que já tem toda essa estrutura. Então o que eu vou fazer? Em vez de eu construir essa estrutura toda, eu vou fazer o quê? Eu vou alugar, certo? Um leito naquele hospital. Ou seja, eu vou pedir para a iniciativa prestar esse serviço e eu banco por esse serviço, porque eu tenho que garantir o serviço, tá? E vou aproveitar o quê?
o profissionalismo da iniciativa privada. Só que diferente do que eu fiz em 1967. No 1967, eu fiz com que essa empresa pertencesse a mim, tivesse os gastos todos por mim. Não, agora eu não quero isso para mim, não. Eu vou o quê? Abrir uma parceria com a iniciativa privada. Só que é diferente da privatização. A privatização cobrava do usuário, porque era um serviço que era de interesse público, mas o Estado não é obrigado a garantir. Como o Estado é obrigado a garantir agora, lascou-se. Por quê? Porque o Estado não pode cobrar. O Estado não pode permitir que alguém cobre. É o Estado que tem que pagar, tem que bancar essa conta, tem que subsidiar. Então, o que o Estado vai fazer? Ele banca essa conta. Então, ele não vai fazer a privatização. Ele vai fazer o segundo P+, chamado publicização, que é permitir que empresas privadas, sem fins lucrativos, executem serviços de interesse público, onde ele é obrigado a garantir, certo? Através do quê? Agora, ninguém trabalha de graça. Recebendo como contrapartida dotação orçamentária, dinheiro advindo do orçamento, ou isenção fiscal ou contribuição parafiscal. Nessa brincadeira chamada publicização, é que ele criou as chamadas entidades paraestatais, que tem esse nome por quê? Porque trabalham em paralelo com o Estado, mas não pertencem a ele, certo? Aí é que vocês vão ouvir falar em organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, que é a chamada OCIPs, e os serviços sociais autônomos, SSA, que é o SESC, Senai, Sebrae e assim por diante, até o Sada Kubitschek. É fácil lembrar porque começa com essa também. É o grupo dos SESC, Senai, Sebrae. Todas elas são entidades paraestatais, que são efeitos de publicização, tá? Então, essa administração gerencial, essa reforma administrativa de 1995, reforma do Estado de 1995, Plano Brescia, que são todos os nomes que ela recebe, nova gestão pública, ela, a curto prazo, ela quer resolver o problema o quê? Financeiro, certo? Então ela vai, inclusive, propor uma coisa que vão propor de novo, o PDV, que é o Plano de Desligamento Voluntário. Não falo demissão porque ninguém pede na área pública para ser demitido. É plano de desligamento, vou pedir para ser desligado o quadro, certo? Além disso, teto salarial, que mal e porcamente funciona, tá? Mas existe o teto salarial. E o limite de teto salarial que criaram, tá? E além do limite de teto salarial, eles tentaram fazer a reforma da Previdência, só que na época não conseguiram. Esse era o objetivo a curto prazo, resolver o problema fiscal, financeiro, tá? Além, é claro, da privatização. E a longo prazo seria melhorar o quê? A qualidade do serviço público. Inclusive, tanto que valorizando e melhorando a qualificação da área pública mesmo, através de treinamento, excelência no serviço público, programa de qualidade e excelência no serviço público, como através de quê? Através dessa parceria público-privada, tá? Através dessa... como é que se fala, meu Deus? Dessas paraestatais, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, só para vocês verem, ó. Então, em 1995, essa administração gerencial, qual é a situação do país em 1990? Endividamento público, excesso de gasto público, principalmente com relação ao pessoal. O pessoal foi fazer uma pesquisa e descobriram que era o maior gasto que se tinha, até hoje mas não sabia para quem nem para quem. Baixa qualidade de serviços prestados, excesso de trabalho ocasionado pela quantidade de serviços a serem prestados, que nem eu falei, ocasionado pelo Wave State, falta de investimento, ineficiência e ineficácia da administração. Vamos lá. Objetivos, como eu acabei de falar para vocês, a curto prazo, era o ajuste fiscal do Estado, exoneração por excesso de quadros e também o quê? Estabelecimento do teto salarial e modificação na aposentadoria, no regime previdenciário. A médio prazo, modernização e melhoramento do profissionalismo e da eficiência da administração, atendimento às necessidades do cidadão. É o programa de qualidade, que é hoje a excelência no serviço público. Fortalecer a administração direta e descentralizar a administração pública pela implementação de parcerias com a iniciativa privada, que eu acabei de explicar para vocês, as entidades paraestatais, tá? Vamos lá, ó. Objetivos do Estado. Com a globalização, o papel do Estado mudou, tá? Uma das coisas importantes dessa reforma é a redefinição do papel do Estado. O Estado deixou de ser executor e passou a ser gestor, certo? E o quê? Controlar, tá? Até mesmo a partir das suas agências reguladoras. O que foi publicizado e o que foi privatizado tiveram que ter agências reguladoras. Essa é a finalidade delas.
Papel do Estado passa a ser o de tornar a economia nacional competitiva no mercado internacional, isso em relação à globalização, tá? E o Estado continua protegendo os direitos sociais, mas não exercendo diretamente essas funções. Deixa de ser executor e passa a ser gestor, tá? Vamos lá, nova administração pública. Quais são as características no NPM? A administração gerencial. Organização com poucos níveis hierárquicos, organizações flexíveis em vez de unitárias e monolíticas, confiança limitada, tá? Ela tem, não é aquela desconfiança total da burocracia, mas é confiança limitada. Sabe por que é confiança limitada? Porque tem controle por resultado. Se fosse uma confiança ilimitada, não tinha controle. Mas se tem controle, é uma confiança, já tem confiança. Não é que nem a burocracia, que é desconfiança total. Tem uma confiança, mas é uma confiança limitada. Definição dos objetivos a serem atingidos pelas unidades descentralizadas, que eles não fizeram em 1967, a administração voltada para o cliente cidadão, busca da eficiência, eficácia e efetividade, Estado deixa de ser executor, lembre-se que primeiramente eles buscaram a eficiência, tá? Estado deixa de ser executor e passa a ser empreendedor, e a administração por resultados, tá? Gestão por resultados. Vamos lá, ó, novas relações do Estado Civil, a privatização, que eu falei para vocês, permitir a execução de serviço de interesse público, onde o Estado não é obrigado a garantir, por entidades privadas que cobrem dos usuários pelo serviço. Publicização, já é diferente. Permitir a execução de serviços de interesse público, onde o Estado possui a obrigação de garantir por entidades privadas, sem fins lucrativos, e recebe do Estado dotação orçamentária, isenções fiscais ou contribuições para fiscais. Que são as entidades paraestatais, que são quem? As OS, as OCIP, Serviço Social Autônomo. E PPP, que eu não tinha falado para vocês. Existe área que é obrigação do Estado em garantir, certo? Só que tem um custo muito alto, que é a área de quê? De desenvolvimento e a área de infraestrutura. Então, o que o Estado faz? O Estado fica de fiador. Então, se o dinheiro não for suficiente, o Estado complementa, certo? Então, isso é chamado parceria público-privada, que é o que eles vão fazer, querem fazer naquele estacionamento ali numa comercial, certo? Fazer uma parceria público-privada, tá? Que é diferente da publicização. Na publicização, o Estado paga a conta inteira. No PPP, parceria público-privada, o usuário vai pagar a conta, por exemplo, no estacionamento, é obrigação do Estado garantir aquilo ali, certo? Poder ter direito a estacionar seu carro. Mas aí o que o Estado faz? Como é infraestrutura, o Estado vai basear-se na parceria público-privada. Ele cobra de você. Só que chega no final do ano, essa conta não bate, ou seja, o investimento que a empresa fez não foi suficiente, o pagamento que vocês fizeram no estacionamento, aí o Estado tem que complementar, certo? Porque aí ele garante por lei a obrigação dele garantir, que é definida na Constituição, tá? Vamos lá, continuando, rapidinho. Ó, o Estado, vamos lá, na telinha, ele foi dividido, é o novo papel do Estado. Então o Estado foi dividido em 4 setores. O primeiro setor é chamado núcleo estratégico. O núcleo estratégico é responsável por fazer o quê? Por legislar, certo? Então a função de criar leis e políticas públicas, tá? A propriedade dela é estatal, é totalmente do Estado essa propriedade. O segundo setor, que é chamado de atividades exclusivas do Estado, só podem ser feitas pelo Estado, não podem ser feitas pela iniciativa privada, é justamente a parte de quê? Poder de polícia, o poder de polícia e o poder da polícia, os dois, tá? E o poder de quê? Regulamentação, poder de fiscalização. Qual é o tipo de propriedade? Se é atividade exclusiva do Estado, a propriedade vai ser estatal. O terceiro setor, pessoal, o terceiro setor, que é o considerado de atividades não exclusivas ou competitivas do Estado, é justamente que está o terceiro setor, é onde a gente acabou de falar, é onde está a publicização, onde estão as entidades paraestatais, que são em serviços de interesse público, onde o Estado é obrigado a garantir, certo? Só que o Estado não faz isso diretamente, passa para as entidades paraestatais. Ou seja, o terceiro setor é onde estão as entidades paraestatais. Qual é o tipo de propriedade? O tipo de propriedade é pública? É, porque o interesse é público, mas é não estatal, ou seja, elas desenvolvem serviços de interesse público, porém essas entidades não pertencem ao Estado, não pertencem à administração pública. Por isso que a propriedade é o quê? A propriedade, ela é pública, não estatal. E o quarto setor? O quarto setor é a produção de bens e serviços para a sociedade.
são aqueles serviços que são de interesse público onde o Estado não é obrigado a garantir, que é onde aconteceu o quê? A privatização. Então esses são os 4 setores, tá? Que aí a propriedade é privada, olha lá, tá? Então primeiro setor, ó, como vocês podem ver aí, é o núcleo estratégico, leis e políticas públicas. Segundo setor é o poder de política, fiscalização, que é a atividade exclusiva do Estado. Terceiro setor é onde aconteceu o quê? As paraestatais. E o quarto setor onde aconteceu a privatização, tá? Ficou claro para vocês? Última coisinha disso aí, governo empreendedor. Transforma a sua função em fonte de receita. Como assim? Ele não privatizou, seja por concessão ou por venda, então ele vai transformar aquilo que ele tinha como gasto, como despesa, em quê? Em fonte de receita, tá? Orienta-se para o mercado, ou seja, tudo que ele faz é para gerar resultados como clientes, tá? Atender às carências, às necessidades do mercado. Dá poder aos cidadãos, tá? Controle social, isso é muito importante. Direciona-se para o alcance de resultados, ou seja, gestão por resultado. Trabalha de acordo com a iniciativa privada, mas não governa como a iniciativa privada. Há diferença entre uma e outra. A obrigação do Estado é garantir o serviço seja prestado, transformando-se em catalisador. Catalisador por quê? Porque ele tem o apoio da iniciativa privada, por isso ele é um catalisador. Ele reúne os recursos para trabalhar em prol do interesse público, tá? Ficou claro para vocês isso aí? Tá? Então, ó, rapidinho, só resolver algumas questõezinhas aqui, só para a gente finalizar isso. Sei que eu já ultrapassei um pouquinho, ó. Lê as afirmações abaixo sobre as formas de administração pública e assinale a alternativa correta. A administração pública patrimonialista tem como princípio orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional? Não. Isso é característica de quem? Da burocracia. Certo? Então isso aqui está errado. 2. A administração pública burocrática funciona como uma extensão do poder do soberano? Não, isso é o patrimonialismo. Patrimonialismo. Então, as duas estão, na verdade, invertidas. 3. A administração pública gerencial, temos como pontos essenciais a eficiência da administração pública? Sim. A necessidade de reduzir os custos? Sim. E aumentar a qualidade de serviço? Sim. 3 está certo. Então, a única que está correta é a número 3. Então, resposta, letra D. Próximo, ó. Sobre a nova administração pública, New Public Image, lê as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. As bases da reforma administrativa do setor público. Aí, quando ele não está especificando qual é a última, que é a de 95. Também denominada nova administração pública ou administração pública gerencial, contemplam o foco de resultados. Sim, a gente viu. Orientação para o cliente consumidor. Sim. E capacitação dos recursos humanos? Sim. As inovações introduzidas pela nova administração pública no aparato estatal foram a descentralização dos processos e a delegação do poder? Sim. O foco no cidadão consumidor buscou direcionar a atenção dos provedores de serviços públicos para as necessidades dos beneficiários em detrimento de interesse da própria burocracia? Com certeza, certo? Então os 3 itens estão corretos. Letra D de novo. Todas as afirmações estão corretas. Vamos lá, próximo. No Brasil, a reforma administrativa do setor público iniciou-se durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Sobre essa nova administração pública gerencial, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A administração pública gerencial promoveu a revisão das atribuições estatais e prezou pela eficiência no setor público. No entanto, premissas do modelo burocrático foram preservadas, como a impessoalidade, sim, a meritocracia, sim, e a finalidade as prescrições a cargos e regulamentos. Certinho. Lembra? A gerencial ela não abandona a burocracia, apenas a aperfeiçoa, diferente da burocracia em relação ao patrimonialismo. Vamos lá, ó. Com a administração pública gerencial, melhorias estruturais, gerenciais e orçamentárias foram obtidas. Todavia, descompassos entre o discurso da política da prática foram observados, principalmente em relação à participação popular e ao controle social democrático. Olha para cá, isso toda hora a gente fala, né? Que existe esse probleminha, que é o que fala-se na teoria, não utiliza na prática, principalmente em relação à possibilidade do controle social, o controle democrático,
tá? Então o item está certo. Então, mais uma vez, todas as respostas estão corretas. Letra D. Eu acho que é a penúltima ou a última, tá? 8. A administração pública gerencial constitui um modelo de gestão que consiste na busca de incorporação pela área pública, uma maior racionalidade gerencial. Nesse conceito, manifesta as características abaixo, exceto, ou seja, que não é característica da administração gerencial, o que? É orientada para os cidadãos e para a geração de resultados? Certinho. Pressupõe que os políticos e funcionários públicos merecem grau limitados de confiança. Lembra que eu falei? Não é ilimitado. Orientação para o cidadão e confiança ilimitada nos funcionários públicos? Não, senão não teria controle. E tem controle. Então essa aqui está errada. Essa é a resposta. Baseia-se na descentralização e incentiva a criatividade? Sim. Utiliza o contrato de gestão? Sim, que é o que é feito, certo? Como forma de quê? De garantir que eles vão ter o quê? Resultados a serem alcançados com as organizações sociais, como instrumento de controle de gestão, gestores públicos, certinho, tá? Então, a resposta é letra C. 9. A proposta da administração pública gerencial contempla o foco no cidadão e possui as características abaixo, exceto velocidade e agilidade na resposta do prestador de serviço? Sim. Utilização de sistemas rígidos de atendimento? Não. Isso aqui é o quê? Burocracia. Então a resposta dessa aqui seria a letra B. Busca da excelência através de metas de qualidade? Sim. Manutenção de canais de comunicação com usuários? Sim. Então a resposta é letra B, tá? Desculpa a correria para corrigir essas aqui e desculpa por ter ultrapassado tanto tempo de vocês, tá? Eu agradeço muito a participação de vocês e peço desculpa pelos transtornos e pela confusão gigantesca do horário de ontem. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês, dado uma direçãozinha um pouco melhor em administração pública para vocês, tá? Tem um cupomzinho de desconto aí para vocês, tá? Aproveita esse desconto aí de 20%, um desconto hoje de 20% na situação de administração pública. É questão de eficiência, de qualidade. Então aproveita isso aí. Foi um prazer encontrá-los. Desejo toda a sorte do mundo, certo? E acredite numa coisa, o seu lugar está reservado pelo cara lá em cima. Um abraço, fiquem com Deus e até um próximo encontro.